Para a leitura da ordem do dia. Processado inscrito em discussão única. Processado 156 de 2014, projeto de decreto legislativo que concede título de cidadania Poços Caldense ao Dr. Carlos Roberto da Fonseca Terge, autoria do vereador Antônio Carlos Pereira e Luiz Carlos Pene Silva, e o parecer é pela aprovação. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, novos colegas, eu me sinto ao lado do vereador Luiz Carlos extremamente tranquilo em relação a esse projeto de decreto legislativo. Para muitas pessoas, né, foi até uma surpresa o fato do Dr. Carlos Terge não ser natural de Poços de Caldas. Ele é nascido no interior do Paraná, lá no meu querido norte do Paraná, onde tive o prazer também de residir por um ano, e ainda, graças a Deus, tem muitos amigos naquela querida região, uma região de pessoas valorosas. Mas ele está aqui na medicina, conforme o Dr. Rogério pode atestar, mais ou menos na mesma faixa etária, né? Passando aí dos 50, e um médico extremamente generoso, humano, que tem uma relação de amizade com vários colegas nossos aqui, né, Paulo Eustáquio? Pastor Valdir, o Tiago Cadelanha, que o Joaquim, né, o Jonei, enfim, o vereador Flávio, e Maria José também, que deve conhecer o popular Tutão, né, conforme é chamado, filho do saudoso Calixto Jorge, um profissional do rádio e da odontologia, que nos deixou já há alguns anos, e que também tivemos o prazer de homenagear em outra legislatura, né, o Dr. Calixto Jorge. E o Dr. Carlos Terge, Carlos, né, que a gente carinhosamente chama, é uma pessoa simples, humilde, um médico conceituado na cidade, que, na sua forma de agir, já atendeu, né, inúmeras vezes alunos da PAI, crianças da PAI, de creches, escolas, o asilo, né, o Jonei testemunha aqui também, pessoas que lá residem, idosos, nunca diz não a qualquer pedido de uma pessoa mais carente. Ao contrário, né, de outros profissionais dessa mesma área de atuação, que não é bom nem sonhar em um pobre passar perto e pedir qualquer tipo de ajuda e colaboração. Carlos Terge, contrário, ele é generoso, caridoso, e por isso que é uma pessoa querida, né, não só por nós da Câmara, mas eu tenho certeza pela população de Poços de Caldas. São anos e anos, né, de atuação, clínica, enfim, cirurgias. Eu tenho certeza que para ele também será motivo de orgulho e satisfação o recebimento dessa homenagem. Muito obrigado, senhor presidente, e fico feliz, ao lado do vereador Lical, estar apresentando hoje esse projeto de decreto legislativo. Vereador Luiz Carlos. Vereador Rogério Andrade. Antônio Carlos Lical, parabéns. Foi até uma surpresa, o Tuto é amigo de infância, eu não sabia que ele não era de Poços. Para mim, ele era de Poços de Caldas. Quando se apresentou, foi até uma surpresa agradável. É um jeito de homenagear uma pessoa que tudo aquilo que você falou, é uma pessoa que vê a parte social também, trabalha na parte social. Isso é muito interessante. Tomara todos os colegas meus tivessem essa visão social da medicina. Era muito importante para a população carente. Parabéns, vou voltar com o maior prazer, espero que no dia que ele venha aqui, para a gente poder comemorar essa... E ele realmente é um cidadão poços-caldense, ele realmente merece. Com a palavra, o vereador Paulo Eustáquio. Presidente, senhores vereadores, também gostaria de cumprimentar o ilustre vereador Antônio Carlos Pereira, também o vereador Lical, pela essa indicação. Até me surpreendeu, senhor presidente, como os dois estavam tão assim, né, que passasse, jamais essa Câmara negaria, né, esse título, o doutor Carlos Roberto Fonseca Terge,
E colocaram até na discussão, né, da semana passada, mas sem passar pelas comissões. Eles ficaram um pouco preocupados, mas eu sei da parte humanitária, do qual o doutor Carlos faz também, grande amigo do falecido pai, eu era também, e me surpreendeu quando falou, né, como bem diz o ilustre Antônio Carlos Pereira, a respeito de não ser Poços Caldense, do qual, né, aí fui ver realmente do estado do Paraná, mas grande satisfação, vamos, né, aprovar, Pereira, esse projeto mais do que merecido, uma pessoa humana, humilde, aprovado médico, né, é um grande amigo, e para você e para o vereador Lical, está de parabéns pela essa indicação desse voto, pelo esse decreto legislativo que concede título à doutora Carlos. Parabéns você, vereador Lical, missão cumprida dessa casa, que são pessoas, né, que merecem, né, que o reconhecimento desta casa pelo seu trabalho, pela sua dignidade, pela honradez, por tudo. Parabéns. Vereador Joneiras. Secretário, senhores vereadores, vereadoras, ao público em geral. Quero parabenizar você, Pereira, e o Lical, pela essa belíssima homenagem que vamos fazer. Como o Rogério falou, eu também não sabia, né, meu amigo de infância também, não sabíamos que ele não era de Poços de Caldas. O Tuto é uma pessoa maravilhosa, um cara de um coração maravilhoso. Enquanto nós precisamos dele em termos de asilo, ele está sempre com as portas abertas, com muito valor, muito respeito e muito afeto pelos nossos moradores daquela casa. E acredito eu que outras pessoas também, quando batem a sua porta, ele atende com o mesmo carinho e o mesmo respeito. Parabéns. A palavra, vereadora Regina Cioff. Colegas vereadores, um colega muito querido, o Carlos, uma pessoa bastante, muito humana, né? Todas as vezes que você precisa de um atendimento, solicitar ele que ajude alguém, ele sempre está pronto a ajudar. Então, bem merecido essa homenagem ao Carlos, assim como um outro colega que eu estou entrando aí com pedido já também já estar tramitando aqui na casa, que é o doutor Adriano, ortopedista, que atende todos os casos do SUS. Né? Então, parabéns aí, Antônio Carlos e ao Lical por essa indicação. Vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, com nossos colegas vereadores e vereadoras, também quero parabenizar o Antônio Carlos e o Lical por esse título de cidadania para o Dr. Carlos. O Dr. Carlos é uma pessoa boa mesmo, como foi dito aqui. Eu também fiquei surpreso o dia que eu vi ele aqui. Achei que ele era de Poços de Caldas, mas merecedor. Pessoa que onde encontra com a gente, conversa, pergunta da Câmara, como é que estão os vereadores aqui. E pessoa de merecedora. Parabéns para vocês. É com o maior prazer que a gente vota um título de cidadania para uma pessoa tão bacana como ele. Em votação. Processado legislativo 156, aprovado com 14 votos. Processado inscrito em segunda discussão. Processado 128/2014, projeto de lei que autoriza a doação de lote de terreno para ampliação da empresa Sul Minas Fio e Cabos Limitada. Autoria do Executivo e o parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Processado legislativo 128, aprovado com 13 votos. Processado inscritos em primeira discussão. Processado número 110/2014, projeto de lei que cria e denomina o Centro de Educação Infantil Municipal localizado no bairro Dom Bosco, SEI Padre Daniel Patrick Mirran. Autoria do Executivo e o parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Processado legislativo 110, aprovado com 13 votos. Eu queria pedir licença aos vereadores e vereadoras para fazer uma pequena referência ao padre Daniel, que foi uma figura humana de uma dimensão inestimável, pelo seu compromisso com os desvalidos, com os mais pobres, pelo seu compromisso com a educação, a formação das pessoas, e, sobretudo, um homem muito determinado e corajoso, que teve
poucos anos antes de falecer, teve a coragem de assumir plenamente a cidadania brasileira, renunciando à cidadania americana, de tal maneira que ele se identificava com o nosso país e com o nosso povo. Acho que é uma homenagem mais do que justa e eu, particularmente, me sinto muito gratificado e feliz por essa homenagem. Processado número 152, de 2014, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial para atender despesas decorrentes da revitalização do Parque Municipal Antônio Molinari, no valor de R$ 100.500. Autoria do Executivo e o parecer pela aprovação. Em discussão. Palavra a vereadora Regina Cioff. Presidente, o senhor poderia, por favor, ler a mensagem para mim? Porque parece que houve teria uma verba do Estado para realmente fazer essa restauração, do parque, revitalização do parque, e agora essa suplementação, só queria entender, porque eu não conheço o processado. Obrigada. A leitura, solicitação da vereadora Regina Cioff da mensagem do Executivo. Trata-se da criação de dotações orçamentárias específicas para o empenhamento das despesas decorrentes da contratação de serviços de terceiros, pessoa jurídica e aquisição de equipamentos e material permanente, uma vez que a verba destinada ao projeto de revitalização na Lei Orçamentária Anual de 2014 foi totalmente alocada na rúbrica Obras e Instalações, na ficha orçamentária número 588, originalmente orçada em R$ 85 mil, e suplementada através do decreto 11.267, cópia anexa, cujo saldo será parcialmente utilizado como recurso para a abertura do crédito especial em comento. Cumpre-se acrescentar que os recursos financeiros para a revitalização do Parque Municipal Antônio Molinari são oriundos do Governo Federal através do Ministério do Turismo, conforme contrato de repasse número 269103867882, cópia anexa. A proposta segue acompanhada de justificativa apresentada pelo secretário municipal de Turismo e Cultura, da nota da reserva de dotação e da declaração de anulação de dotação orçamentária emitida pelo ordenador da despesa. Vale-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência votos de elevado apreço. Luiz do Carmo Lourenço, prefeito municipal. Em discussão. Em votação. Processado legislativo número 152, aprovado com 13 votos. Em primeira discussão. Processado e encaminhado ao Executivo. Processado número 170, 2014, projeto de lei complementar que acrescenta dispositivos à Lei Complementar 18, de 31 de outubro de 2000, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano do município de Poços de Caldas, da outras providências. Regularização da área do Distrito Industrial, doada à empresa Prêmios Manutenção Industrial Limitada, autoria do Executivo. Encaminhamento. Nada mais com o senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, nós temos aqui na casa, contamos aqui na casa com a presença, com as presenças ilustres de representantes da Casa de Resgate, Manuel, e eu queria pedir aos senhores vereadores, eles solicitaram para dividir o tempo de ocupação da tribuna por 3 pessoas, o que é permitido segundo o nosso regimento, artigo 162, a linha 4. Então, eu quero convidar aqui para fazer parte da mesa o senhor Sebastião Carlos Silveira, pedir aos vereadores e vereadoras que o recebam, a senhora Hélia Maciel Sacramento, que é assistente social, o senhor Sebastião Silveira é o presidente, a doutora Vivian Cassian, que é psicóloga. Pode sentar nessa aqui, o senhor vai ocupar a tribuna primeiro? Então senta nessa da extrema aqui. Vai lá.
Eu queria também mencionar aqui as presenças do José Tadeu de Moraes, do Eduardo Custódio, que é secretário, o Eduardo da Cruz Braga, que é secretário administrativo, e também da Juliana Coelho, que é nutricionista. Normalmente, Sr. Silveira, a tribuna é ocupada por um tempo de 10 minutos, mas como houve essa solicitação para que 3 pessoas fizessem intervenção, e dada a importância do tema que será tratado aqui, a mesa vai conceder aos senhores e às senhoras 20 minutos, e o senhor divide esse tempo aí da forma que melhor convier. Tá? O senhor pode falar da tribuna. O senhor quer que o senhor vai falar quanto tempo, para que eu possa avisar o senhor um pouco antes de terminar? Não precisa. Rapidinho. Então tá bom. Boa noite a todos. E quero agradecer agradecer a Deus por esta oportunidade e agradecer esta casa, agradecer ao presidente dessa casa, o senhor Paulo Tadeu, por esta oportunidade. Eu estou aqui mais para falar a respeito desta casa, que Poços de Caldas acha que esta casa é de Bandeira do Sul. Eu vim aqui hoje para falar para vocês que a Casa de Resgate Emanuel é de Poços de Caldas, toda a diretoria é de Poços de Caldas, a sede é na Rua São Paulo, 333, Sala 2, aqui no centro de Poços. E falar também, todos os nossos impostos é pago aqui em Poços de Caldas. Lá em Bandeira é uma filial da Casa de Resgate Emanuel, mas esta casa é nossa, é de Poços de Caldas, certo? É o que eu quero aproveitar esta oportunidade, é para convidar todos vocês, quero pedir inclusive, implorar aqui para o nosso presidente, para levar este pessoal lá, os nossos vereadores, para conhecer o nosso trabalho. É um trabalho muito importante, nós trabalhamos com muita seriedade. Eu estou lá há 7 anos, eu praticamente deixei da minha profissão, apesar de ser velhinho assim, mas ainda trabalho, mas praticamente deixei da minha profissão para trabalhar nesta casa. E é um serviço voluntário, eu não cobro nem a gasolina para ir lá, e gostaria muito que vocês fossem lá para conhecer esta casa, conhecer o nosso trabalho. Eu vou ficar muito grato com a presença de vocês, tá bem? Muito obrigado, é só, obrigado. Quem chamar a Vivian, por favor. Com a palavra, a Vivian Cancian. Obrigado, senhor Silveira. Bom, boa noite. Eu não tenho muito hábito de falar em microfone, então vou estranhar no começo aí a minha voz para vocês, né? Mas eu vim para falar um pouquinho da casa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade da casa estar mostrando o que é, né, o serviço que a gente presta, né, os profissionais que estão envolvidos, para a gente também ver o outro lado, né, que a casa é de dependência química, né, tanto álcool quanto drogas, e lá a gente começa a ver, né, como eu estou falando, o outro lado da questão mesmo social, que aqui fora é de um jeito, lá dentro é completamente diferente. Então, o primeiro slide que eu coloquei, né, eu tirei uma foto de alguns dos residentes, dos acolhidos lá da casa, e desses daí, por ser voluntário, apenas um saiu por enquanto. Eu já tirei essa foto já faz mais de um mês. Então, os outros estão lá firme e forte ainda. Bem, a história, eu vou até pedir desculpa para vocês, porque o slide que mandou para o Diego, né? Douglas, veio errado. Então, teve algumas mudanças. Às vezes eu vou falar alguma coisa que não está ali, mas, né, eu vou seguir pelo meu agora. Embora ela tenha sido, né, criada bem antes da casa, ela foi fundada mesmo em 3 de novembro de 2009, que foi a filial aberta ali em Bandeira, no município de Bandeira.
E quem afundou foi o Paulo Silvano, que já fez parte, né, da equipe aí dos vereadores. A Casa de Resgate ela é uma comunidade terapêutica privada, né, e sem fins lucrativos. Importante falar aí. O público-alvo da casa: homens de 18 a 60 anos que apresentam algum histórico de uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas. Essas substâncias podem entrar tanto as drogas ilícitas, as substâncias lícitas ou ilícitas também. Atualmente, lá na casa, a gente tem 32 acolhidos. Essa aí está errada, essa informação também. Mas a capacidade da casa ainda chega para 36. Os convênios da casa: o cartão Aliança, que é do governo estadual, e o SENAD, né, que é a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que é do governo federal. Eu coloquei isso daí porque eu acho interessante citar, né, o Silveira, inclusive, já falou, a diretoria e os profissionais, tanto o presidente. Eu não vou ler todo mundo porque ele já apresentou, mas da presidência até o tesoureiro, né, que está na ordem aí, é um trabalho voluntário mesmo, né, não tem remuneração, eles simplesmente fazem eu acho que pela né, Silveira, você pode falar melhor, né, que é um interesse e é uma participação ativa. Não é uma coisa que, faço parte da diretoria, mas eu não preciso estar lá, né? Eu estou voluntário mesmo, então, né, o Silveira sempre está na casa, o Tadeu e o Eduardo sempre estão indo nas visitas das famílias, que, né, toda visita eles estão lá, conversa com todo mundo. O Kleber, que não está aqui, dá aula de computação toda semana para o pessoal da casa, ele vai lá toda sexta-feira. Né? E depois tem os coordenadores, monitores, o secretário, né, assistente social, nutricionista e a psicóloga. Então, o que vem a ser o tratamento? A Casa de Resgate ela é uma internação voluntária, não medicamentosa. Eu, como psicóloga, eu apoio muito isso, a não medicação. Não em caso de comorbidade, lógico, né? Se a pessoa tem uma receita, vai com a receita, esse remédio vai ficar guardadinho lá e ela vai ter acesso a partir dos monitores do coordenador. Mas eu acho muito importante a não medicação por conta deles lidarem com os problemas de cara limpa. Às vezes toma um remédio para ansiedade e vai mascarar, porque a ansiedade, o nervosismo, o estresse, muita coisa aparece ali em decorrência da abstinência. Então, em vez de sanar, de mascarar isso, começar a aprender a lidar, né, ao invés de mascarar. Isso eu falo para eles, né? Eu falo, gente, eu não estou conseguindo dormir. Eu falei, não, mas vamos, né? Vocês vão conseguir, isso daí faz parte, né? Nem tudo é... Porque eu penso assim, na hora que eles saírem da casa, o que vai acontecer se eles estão sob medicamento? No primeiro estado de estresse, de ansiedade, eles vão atrás do quê? Vão ter recaída, né? Porque eles não vão saber lidar com aqueles problemas justamente, né? Porque sempre está respaldando em alguma coisa. E para eles é muito difícil isso. Então, acho que isso é bem importante. E o tratamento também é feito através de entrevista inicial de acolhimento, que é coletar os dados. Só que o acolhimento também, para mim, é muito mais que isso. Lá na casa, eu falo, né, a gente está sempre parando, às vezes nem consegue fazer atendimento individual, porque você está andando, ele está, doutora, eles chamam, embora não seja doutora, mas eles falam, doutora, vem. Eles têm aquela necessidade de conversar, de falar o que está sentindo, o que está passando, e eu acho que o acolher é isso, é você tratar com carinho, é a escuta, é isso que eles precisam lá. Eu até procurei o significado de acolhimento no dicionário, né, porque eu nunca tive essa curiosidade, que é um modo de receber ou maneira de ser recebido. É a consideração, boa acolhida, hospitalidade, lugar em que há segurança, um abrigo. E é assim que a gente tenta passar que eles se sintam lá. O tratamento, né, o tempo proposto lá da casa são 6 meses. O SENAD autoriza, quem entra pelo convênio pelo SENAD pode ficar até 1 ano. Né?
Só que esses 6 meses também, por ser voluntária, acaba muita gente não completando 6 meses. E a hora que quer sair, a gente tenta conversar, se eu não conseguir, né, acaba saindo. Mas também pode acontecer o desligamento, que é quando eles cometem uma infração grave, que é no caso de briga mesmo, corporal, né? Às vezes, se conseguir a substância lá dentro da casa, né, que não pode, inclusive até o cigarro lá é proibido. Então, assim, é abstinência total, né? E eles conseguem ficar sem, que é importante. Né? Então, lá na casa, né, o tratamento também é feito com intervenções nessas áreas aí de psicologia, nutrição e assistência social, que a gente foca nessa mudança do estilo de vida. O que é focar, né, na mudança de estilo de vida? Eu vou dar um exemplo para vocês de alcoólatras que têm entre 35 e 45 anos, por exemplo. A primeira vez que eles vieram a fazer uso de alguma substância foi aos 13. Então, às vezes até antes. Então, como mudar esse estilo de vida deles? Né? Porque eles já estão condicionados, já estão acostumados a ter, vai numa festa, tem álcool, encontra com os amigos, tem álcool e droga, então eles já estão acostumados com isso. Então, como mudar esse estilo de vida? Né? Como transferir, ao invés da droga, começar com uma outra coisa, né? Que seja né? Vai ser difícil, mas eles vão se habituando também. É isso que tem que mostrar para eles, que é possível, não é impossível. É como se fosse um filho, né? 20 anos de uso, é uma coisa que você carrega ali faz muito tempo. Né? Então, como viver sem aquilo daqui para frente? Então, e motivar, né, o paciente a descobrir essas novas perspectivas de vida. Bem, os objetivos aí, né, da casa, então, é esse tratamento que eu já falei, não medicamentoso, da dependência química com abordagem na pessoa inteira. Né? O que a gente trabalha como pessoa inteira? É a parte física, mental e espiritual. A parte física, né, ela é muito importante porque eles chegam lá, principalmente o uso do álcool e do crack. Eles chegam assim, super magros, tanto é que quando chega a gente pesa para ver, né, chega bem magro, também chega barbudo, chega, né, com cabelo. Eles estão em condição mesmo que eles não ficam mais em casa, né, não tem mais esse hábito. Então, eu sempre, o Silveira sempre tira foto, não sei se é o Silveira ou o Eduardo, sempre tira foto quando eles dão entrada na casa. E assim, às vezes quando eu vou atendê-los, depois de um mês e pouco, eu sempre mostro a foto para eles, de quando eles entraram. Eles falam, não, mas esse daí não sou eu, não. Esse daí é outro. Eu falei, realmente é outro, né? Agora você é uma outra pessoa, porque eles entram, né? Muitos não comem, não bebem. Então, eles não são em nenhum momento, né, regrados mesmo. E a parte mental? A parte mental, até uma coisa que eu enfatizo mais, é a questão da autoestima. A gente sabe que esse pessoal, eles são marginalizados, não tem jeito, né? E muitos acabam cometendo furtos mesmo por questão para conseguir a droga. Então, é muito bacana a gente trabalhar isso, porque lá eles chegam, como eu falei, eles ficam de cara limpa. Então, é um momento que eles começam a ter culpa, a ter sentimento de culpa. Né? Lógico que a autoestima já está lá embaixo, porque em muitos casos já não tem mais família, não tem filhos, porque todo mundo vai abandonando, não tem emprego, vendeu o carro para comprar, vende tudo que tem na casa. Então, quando eles começam a se dar conta do que eles fizeram, né, é um momento até propício para a gente começar a reerguer e trabalhar nesse ponto. E a parte espiritual. Lá na casa, a gente tem culto. Eu até tinha colocado a rotina de atividades diárias. Porque quando eles entram na casa, eles não têm rotina, né? Não tem regras, não troca o dia pela noite, não tem muito horário para nada. Lá na casa tem regra para tudo. Eles têm horário para acordar, horário para tomar café, horário para dormir, para assistir TV. Eles fazem artesanato. Até hoje eu trouxe uns artesanatos, eu esqueci em casa. Eu queria muito apresentar. Minha mãe até viu lá, ficou louca. Falei, nossa, eu vou levar para o pessoal, né? Que hoje eu vi que teve da Assembleia, né? Daquele projeto. Ela falou, nossa, eu queria levar para eles aprenderem também. E eu esqueci, porque eu sei correr, né? Mas eu tenho umas fotos aí.
Então, antes de entrar na casa, eles não têm essa rotina, e lá eles passam a ter. Então, essa parte espiritual, né, inclui na rotina o culto, que é voltado para a igreja evangélica, né, porque quem ministra os cultos é o pastor Sebastião, e ele é da Quadrangular. Mas, assim, o que a gente tenta enfatizar lá é a importância da religiosidade, né, da parte espiritual mesmo, não da religião. Né, tentar focar nessa parte aí, porque eu acho que são os alicerces mesmo da dependência, a parte espiritual, física e mental. Né, e trabalhando essas partes, a gente vai procurar nessa promoção significativa no estilo de vida. Eu estou perdido com os slides aqui. Bom, as atividades desenvolvidas, né, eu coloquei algumas fotos aí para vocês também estar conhecendo a casa, né, mas espero que vocês vão pessoalmente, né, como o Silveira já fez o convite. A gente tem a horta, né, que eles cuidam lá, tem um pessoalzinho jogando futebol, né, embaixo tem também o campo, ali à frente é a cozinha e um lago onde eles pescam também. Ali jogando pimbolim, um pouquinho do artesanato, né, que foi pouco mesmo, realmente. Eu queria ter trago mais, mas não acabei esquecendo. Os barcos, eles estão fazendo barco lá de papelão, né, e de ferro agora também. Então, estão ficando uns barcos muito bonitos, sabe, pesado. Eles fazem essa toquinha aí, estão aprendendo com crochê, né, até criou o apelido de Dona Maria lá, porque os meninos fazendo crochê não é uma coisa muito comum. Aí eu trouxe os barcos também, esses dois de baixo são de ferro mesmo, né? Faz com chapa de ferro, fica muito bacana. E esses artesanatos são muito interessantes, porque eles descobrem habilidades que eles não sabiam que eles tinham. E isso já é um fato que eleva um pouco a estima deles. Ali eu coloquei também o lugar que eles... a academia e o campo de malha, que é uma atividade que eles estão adorando lá, que faz pouco tempo que tem. Né? Então, eu coloquei a localização, que é a sede na Rua São Paulo, e o local de acolhimento, que é no município de Bandeira, né? Que é indo para Botelhos. Bom, eu queria só enfatizar aqui a importância da gente praticar a empatia nessa questão da dependência. É mesmo se colocar no lugar do outro, né, ver o que a gente pode fazer para mudar, porque a questão não está fácil mesmo aqui em Poços, mas a gente está vendo que está bem difícil. Né? Eu, por exemplo, eu tenho observado muito na rua, às vezes à luz do dia tem muita gente, né, fazendo uso de substâncias. Né? E ao invés de discriminar, por que não tentar virar, né? Vocês que estão aí à frente, né? Tentar, né, dar uma mudança aí nessa questão, porque às vezes a gente vê como realmente um marginal, um alcoólatra, um sem vergonha, né, um cachaceiro, e não é. Né? Infelizmente a adicção é uma doença e ela tem que ser tratada. Né? Eu falo para eles, é uma coisa que vai ficar adormecida em vocês, basta vocês, né, ir mudando os hábitos para não voltar a acordar o vício. Então, da casa era isso que eu queria falar. Né? Agora, eu queria aproveitar também para mostrar um projeto que a gente está começando lá na casa agora. O projeto quem embolou, quem teve essa ideia, é um residente que está lá, que vai completar os 6 meses, dia 24 desse mês. E ele é muito assim, ele tem muita ideia, é uma pessoa empreendedora, teve muita coisa já, mas infelizmente veio a perder por conta, né, do uso, né, da dependência. Ele ajudou muito a casa, ele até fala, eu ajudei muito a casa, hoje eu sou ajudado por ela. E ele criou esse projeto e a gente acha que é um projeto, né, que tem futuro e que vai ser ótimo, não só para ele, né, mas para os que vierem a conhecer a casa lá e participar da nossa casa lá como um acolhido mesmo. Então o projeto a gente colocou como tema, né, Novo Tempo, Novas Esperanças. Não tem nada a ver com a Novo Tempo, a rádio não, mas eu falei para ele, pensa num tema, vamos pensar. E ele falou,
Você fala, não, mas Novo Tempo é rádio. Eu falei, não, mas eu acho que tem tudo a ver esse tema, que é um novo tempo quando vocês entram na casa e novas esperanças que vocês vão sair um dia. Então, vocês estão com novas esperanças mesmo ao sair. Não está passando... Está quase concluindo. Está quase? Mas pode... O projeto é rapidinho. O projeto, então, o que é? Ele pretende fazer um curso de capacitação profissional, né, onde serão ministrados cursos de caldeiraria, mecânica industrial e montagem mecânica industrial. Os acolhidos lá da casa terão a oportunidade de aprender uma nova profissão e possibilidade de contratação em empresas ao sair da comunidade terapêutica. O moço que fez o projeto, ele tem muitos contatos e ele já conseguiu em uma empresa, os indicados por ele, conseguir ser empregado. Não, os que derem um bom fruto lá dentro, né? O objetivo desse projeto é capacitar os acolhidos da instituição na área profissional, né, tentar realizar contratos com empresas e participação em licitações, gerar um atrativo para a continuidade do tratamento, que, querendo ou não, é uma motivação para o acolhido não vir a desistir do tratamento. Ele tendo uma profissão, ele está sendo treinado para sair dali e ter um trabalho, possivelmente, né, é uma condição que ele vai querer abraçar mesmo. E a reinserção social, que é difícil, né? Porque esse projeto uma das causas da recaída é o acolhido sair da casa, mesmo que ele compre os 6 meses, ele sai da casa e não consegue arrumar um emprego. Uma que, lógico, que tem, mas é dependente, eu não vou arrumar. A gente sabe que tem isso, infelizmente. Mas em outros casos também é difícil, porque ele não tem uma profissão, ele não tem nada assim que ajude a ir para frente. Então o projeto ele está tentando resgatar, resgatar tudo que ele perdeu ou que ele não conseguiu conquistar devido ao uso de substâncias mesmo. Eu coloquei algumas fotos porque o projeto já está em andamento. Quem até está nos ajudando é o engenheiro da mineração Curimbaba, que ele também tinha esse contato lá. E assim, já está em andamento mesmo a construção do barracão. Ele, inclusive, colocou como que possivelmente o barracão não desse tamanho, né, mas como que ele vai ficar, né, quando tiver concluído. E eu coloquei o nome do engenheiro que já fez o projeto civil e mecânico. Não podia esquecer dele, porque ele está ajudando já bastante nesses primeiros passos, né. Bom, era isso que eu ia falar. Acho que acabou. Obrigado. Doutora Vivian, você vai falar, porque nós encerramos o tempo mesmo de intervenção. Tem vereador querendo fazer pergunta, não é muito da tribuna não, mas o Jonei quer e o vereador Paulo Eustáquio. Nós podemos fechar nessas duas ou alguém mais quer fazer alguma intervenção? Então, o vereador Jonei, você vai fazer pergunta a quem? Senhor presidente, secretários, senhores vereadores, público geral, senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Quando a gente faz um trabalho para o próximo, a gente está servindo a Deus. Vocês estão de parabéns. Eu só queria fazer umas perguntas rapidinho para vocês. O tratamento religioso é muito importante, que aproxima o ser humano do ser maior, mostra o caminho e tentando resgatá-lo a sua vida e a sua dignidade. Quando vocês atendem até 60 anos, depois de 60 anos não tem público-alvo para ser atendido? Não permite, mas tem pessoas, e serão encaminhados para onde? No caso da Chácara Santa Clara, alguma coisa assim? Não, aí nós não temos ideia. Tá bom. Lá o estatuto nosso é de 18 a 60 anos. Tá. Quando não consegue, durante os 6 meses de permanência dele lá, não consegue êxito no tratamento, eles podem permanecer ou terão que se afastar da casa? Não, a maioria, eles voltam, mesmo sabendo que eles não estão preparados. Tá. Mesmo sabendo que eles não estão preparados para enfrentar o mundo fora, eles vêm. Mas logo eles caem, a maioria. E não aceita Jesus. O nosso objetivo lá, como você disse, é a pessoa ter
o encontro com Jesus lá na casa. Certo. Aqueles que têm um encontro com Jesus na casa, eles podem vir despreocupados, e eles não têm recaída. Certo, porque, e outra coisa, vocês conseguem, com esse trabalho de vocês, um efeito maravilhoso, porque no presídio eles começaram a ter esse tipo de atividade artesanal com os presos, a ressocialização deles está sendo assim maravilhosa, estão dignificando o valor da vida e o trabalho que estão sendo feito para eles. Parabéns, continue assim, que Deus os proteja e ilumine da fruta força, porque não é fácil não, tem que ter muito amor no coração. Obrigado, senhor. Vereador Paulo Eustáquio. Eu gostaria até de parabenizar toda a diretoria, através do senhor Silveira, da Casa de Resgate Emanuel. Só apenas duas perguntinhas rápidas, para saber, em primeiro lugar, se eles têm a casa convênio com o município. E a segunda pergunta, gostaria do senhor responder depois. A primeira, se tem convênio com o município. E a segunda pergunta, se a maior parte dos internos é de outras localidades ou de Poços de Caldas, né? Somente e os recuperados, o senhor tem o número deles, somente isso para deixar essa casa tranquila, apesar do tempo é curto, somente isso. E parabenizar o senhor e toda a diretoria e toda a equipe da Casa de Resgate Emanuel, aqui através do nosso vereador representante, o pastor Valdir. Muito obrigado. A primeira pergunta parece que foi a respeito do convênio com o município. Não temos. Nós temos convênio com o Estado e com a Federal. Com o município não temos. Mas não vou passar para vocês isso aqui, para vocês verem quantas cidades nós atendemos lá. Estamos atendendo pessoas de 11 cidades vizinhas, certo? E a outra pergunta eu acabei esquecendo. Isso aí? Então, muito obrigado a todos. Sim. 36. O vereador Antônio Carlos pergunta se tem condições de ampliar o atendimento, além dos 36, que é hoje a capacidade máxima. Boa noite a todas, boa noite a todo o presidente e demais vereadores. Eu vou só complementar aqui as perguntas. Nós temos 11 acolhidos de Poços de Caldas. Né? A maioria são das cidades circunvizinhas. Nós temos hoje 32 acolhidos e temos condição para 36. Né? Futuramente, se tivermos um convênio maior, não sei, alguma possibilidade de poder ampliar, né? Porque, na realidade, nós temos 12 vagas para o Senad e 15 vagas pela Aliança pela Vida. E nós temos alguns residentes lá que são moradores de rua, que não têm convênio nenhum, apenas a casa, banca para esses residentes. Tem. Nós não temos um número exato, porque depois a gente, principalmente eu como assistente social, a gente procura entrar em contato com as famílias, até porque a gente continua esse contato com as famílias que são codependentes, nas reuniões de família. Nós temos, sim, bastante números positivos, não temos números, assim, quantidade exata, mas temos números significativos que justificam bastante o trabalho que a Casa Resgate faz. Muito obrigada pela oportunidade. Só mais uma... É o seguinte, eu tenho lá de 2008 para cá, eu tenho toda a ficha, o cadastro de cada um deles, mas é muito difícil acompanhar no dia de hoje, acompanhar aquelas pessoas que continuam firme, porque o telefone hoje, o número de telefone, hoje eles trocam, quase que todos os meses está trocando o número de telefone, mas eu tenho lá pelo menos uns 30 telefones de pessoas que estão bem, estão recuperados. E tem outra coisa, como vocês sabem, eu tenho a imobiliária, é difícil passar uma semana sem que vá uma pessoa lá, a secretária lá da imobiliária pergunta, eu posso te ajudar? A pessoa fala, não, eu só vim aqui dar um abraço no seu Silveira. Isso é muito gratificante, é muito bom. Eu quero agradecer a todos e que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês até uma outra oportunidade. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado.
Queria agradecer a presença de todos, né? Foi um uso de tribuna bastante proveitoso e produtivo para todos nós. Até lá, você se vê. Tudo de bom. Vamos sim. Vamos sim.